Se a festa de Pentecostes, Shavuot, é uma festa muito importante para o judaísmo, é uma das festas do Senhor que ele estabeleceu para o povo de Israel. Para nós também cristãos é uma festa de grande significado porque foi exatamente neste dia que se cumpriu a promessa do Pai, dada através de seu Filho, de que o Espírito Santo, depois que Jesus foi glorificado junto ao Pai, o Espírito Santo seria então derramado. O Espírito Santo desceria sobre aqueles discípulos de Yeshua, de Jesus, lá em Jerusalém, e formaria a igreja. Seria ali o início, o embrião da igreja que Jesus tinha falado em profecia, que iria estabelecer a sua igreja, a sua comunidade, a sua congregação. E agora se cumpre exatamente nesta festa que é relatada no livro dos Atos dos Apóstolos, como a igreja nasceu ali daqueles 120 naquele dia e logo a igreja começa a expandir-se até aos dias de hoje. Por isso, nós quando celebramos os aniversários, devemos sempre lembrar-nos que o aniversário mais importante é o aniversário da igreja, aquele dia em que o Senhor cumpriu a sua promessa, batizou o seu povo com o seu Espírito Santo e dando poder, dando autoridade para nós podermos pregar a Cristo Jesus em todas as nações. O Senhor Jesus havia dito que ele iria derramar, iria enviar essa promessa, está lá no livro dos Atos, capítulo 1, versículo 4, quando comia pão com eles, já foi depois da ressurreição, já foi logo pouco antes da sua ascensão aos céus, à presença do Pai. Ele diz: não parti de Jerusalém, ou seja, não saiam de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual escutastes de mim. Jesus havia anunciado anteriormente, lá no Evangelho de João, que ele iria enviar este Espírito, era uma promessa de Deus e que agora se concretiza exatamente neste dia. E no versículo 8 diz: quando o Espírito de Santidade, o Espírito Santo, vier sobre vós, recebereis poder e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, mesmo na região da Samária e até aos confins da terra. É muito importante o significado para nós, os cristãos, do que é o Pentecoste. Eu gostava de resumir esta breve apresentação em três simples palavras, ou três simples expressões que, mais ou menos, de uma forma muito limitada, mas já revelam aquilo que de facto é o Pentecoste. Pentecoste significa promessa, um cumprimento, uma promessa cumprida, mas também significa poder que é derramado. É o poder de Deus, é a visitação de Deus no meio do seu povo. E também, em último lugar, o propósito, que é a proclamação ousada, nunca vista, do Evangelho de Jesus Cristo. Então a promessa foi, como já referimos, feita dias antes pelo próprio Senhor Jesus Cristo, poucos dias antes da sua morte. Ele disse que quando ele fosse exaltado à direita do Pai, ele então enviaria o Espírito prometido. O Espírito de Deus seria enviado ao seu povo, não à terra, não à humanidade, mas para o seu povo, para os seus discípulos, para aqueles que permaneceram com ele até ao fim. E Jesus havia dito que esse Espírito iria estar conosco para sempre. Era uma coisa diferente. No Velho Testamento nós sabemos que o Espírito visitava as pessoas, mas depois também partia, também saía. Mas agora Jesus diz que o Espírito Santo não viria para nos visitar, mas para habitar em nós para sempre. Ele diz também que o Espírito Santo viria nos ensinar tudo aquilo que Jesus tinha falado. Nós precisamos de alguém da parte de Deus para nos ensinar, agora que Jesus não está aqui fisicamente presente conosco ainda. Então o seu substituto, o companheiro Paracletos, ele está conosco, está em nós para nos abençoar com aquilo que Jesus ensinou, nos fazer lembrar e nos convencer também dessas verdades. Ele diz que ele iria ensinar-nos tudo aquilo que Jesus falou, e certamente que nós temos hoje as Escrituras Sagradas que foram inspiradas diretamente pelo Espírito Santo de Deus a santos homens que nos deixaram este maravilhoso legado. O Espírito Santo também seria enviado para convencer o mundo pecador,
da justiça de Deus, do pecado dos homens e também do juízo que viria sobre a humanidade. Por muito que a gente tente convencer as pessoas, nós sabemos que elas resistem porque estão dominadas por o espírito da oposição, da incredulidade, o espírito de Satanás. Então tem que haver algo superior, não são as nossas palavras, não é a nossa retórica, não é as nossas frases bem construídas ou religiosidade trazida através de afirmações. Não, nada disso funciona. Quem convence realmente o homem do seu pecado e da justiça de Deus que lhe pode ser trazida para o salvar é de facto só o Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito também significa, neste dia, o poder que é derramado sobre aqueles 120, aquela primeira igreja. Isso é resultado, obviamente, do batismo com o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é a imersão no Espírito Santo de Deus que os visita, que os batiza. O batismo aqui também pode simbolizar a inauguração, uma experiência inicial com o Espírito de Deus. Já João Batista havia várias vezes dito que ele não era digno nem sequer de desatar as alparcas do Filho de Deus, de Jesus Cristo, mas ele disse que enquanto ele, João Batista, batizava com água do Rio Jordão, viria aquele, o Yeshua, Jesus, o Messias, que iria batizar com o Espírito Santo. E foi isso que ele exatamente fez neste dia de Pentecoste. Ele cumpriu a sua promessa. 10 dias depois da sua ascensão, ele derramou o Espírito Santo, batizando aquele povo, tornando diferente. Foi uma experiência de vida. Aqueles discípulos que estavam fechados lá no cenáculo não voltaram mais a temer. Eles foram para as ruas e proclamar o Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso este poder, e a palavra poder lá no grego é dinamis, é a palavra que originou também a dinamite, não é? É algo explosivo, é algo incontrolável. É este poder que vem do alto, este poder que vem de Deus é-nos conferido, não para nos tornar mais importantes ou para nos vangloriarmos de alguma coisa que de facto não é nossa, mas para nos tornar testemunhas ousadas de Cristo Jesus. E foi exatamente o que aconteceu. Quando eles foram cheios do poder de Deus, eles falaram em línguas que as pessoas entendiam e falavam das grandezas de Deus, mas proclamaram também o Evangelho da salvação que levou ao arrependimento logo de 3.000 pessoas que se converteram a Cristo e foram batizadas, acrescentado ao número dos que já pertenciam à igreja. Maravilhoso, tal como Zacarias havia dito naquela profecia tão conhecida, o Senhor diz: não é por força, nem é por violência, mas é pelo meu poder, o poder do Espírito. É pelo poder do Espírito que Deus convence. É pelo poder do Espírito que nós podemos ter capacidade para pregar o Evangelho, para pregar às nações, para discipular as pessoas, para levar Cristo, mesmo enfrentando tantas dificuldades, tantos obstáculos. Mas é este poder que quando nos reveste, quando entra e nos torna, de facto, filhos de Deus, quando estamos batizados com este poder, então nós, de facto, conseguimos alcançar as metas que o Senhor propôs para nós. Esta obra de Deus, ela é genuína quando é feita sob o poder do Espírito Santo de Deus. De outra forma, são obras humanas, é obra da carne, é vaidade, são números, são exibições, mas quando nós fazemos, de facto, sobre este poder que foi derramado no dia de Pentecoste, então a obra, de facto, produz fruto a 100%. E, finalmente, o propósito. Qual é o propósito, de facto, do Espírito Santo? Qual é o propósito do Pentecoste? Lá no Velho Testamento sabemos que a lei foi dada neste dia, lá no Monte Horebe. O povo foi cheio deste conhecimento que foi trazido a Moisés, e Moisés transmitiu ao povo os 10 mandamentos e as leis. Então o povo conheceu os propósitos de Deus. E agora, quando o Espírito Santo é derramado lá em Jerusalém, a igreja também é revestida deste poder que lhe mostra qual é o propósito de Deus. E, de facto, o propósito de Deus está inserido na chamada Grande Comissão.
esta última ordem, este mandamento que Jesus deixou aos seus discípulos, à sua igreja, antes de partir: ide e batizai todas as nações, ou todos os povos, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e eis que estarei convosco até ao fim. Portanto, Ele está conosco através da presença do Espírito Santo. Para quê? Para que nós levemos a bom termo a grande comissão. Para que nós, não indo mais da nossa própria força, nós possamos ser dominados pela força do Espírito Santo de Deus, que nos ensina, que nos encoraja, que nos dá poder, que nos dá visão, nos dá criatividade, para que nós possamos pregar, ministrar a palavra de Deus àqueles que ainda não a conhecem. Isso aconteceu logo naquele dia. Proclamação, querigma. É isso que o Espírito Santo quer fazer de nós, proclamadores. Não ficarmos estáticos, consolados com as bênçãos, com os dons que Ele nos dá. Isso é muito pouco. Ele quer que nós obedeçamos. Ele quer que nós partamos para a missão que ainda falta cumprir e realizar para que o Senhor possa voltar. Porque Jesus disse lá em Mateus 24:14 que este Evangelho terá que ser pregado a todas as nações, a todos os povos e etnias, e então sim, então virá o fim. Nós não temos o direito de querer que Jesus volte agora, só para nos libertar dos nossos problemas, das nossas dificuldades, enquanto nós, como igreja, não cumprimos a tarefa. E esse é o propósito do Pentecoste. Não é causar um rebuliço apenas. Não é causar uma sensação de grande emoção lá em Jerusalém, ou seja, onde for. Não. É para nos encher de poder, para que nós sejamos testemunhas de Cristo Jesus, para proclamarmos o resultado do batismo com o Espírito Santo, é de facto nos encher desta virtude que vem de cima, do alto, do trono de Deus, para nos tornar verdadeiramente corajosos na proclamação do Evangelho, para que nós possamos falar como aqueles discípulos de outrora das grandezas de Deus, seja em que língua for. Este é o cumprimento do desejo de Deus. É isso que Deus quer que nós façamos. Lá em Atos 2:36 diz que os apóstolos pregavam sobre as promessas que o Pai havia cumprido naquele dia. Quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos anunciando a fidelidade de Deus no cumprimento das suas promessas. Aquilo que Deus prometeu, Ele cumpre e pode cumprir na vida daqueles que ouvem este Evangelho, esta oferta de Deus. Por isso o Evangelho que eles pregaram logo desde o início da igreja, no próprio dia de Pentecoste, ele tem que mencionar a morte, a ressurreição e a exaltação de Jesus. Sem Jesus não há Evangelho. É um outro Evangelho. E sem que Jesus seja mostrado no seu sofrimento, na sua entrega, na sua morte, mas também na sua ressurreição, no poder da ressurreição, que só Ele tem, e também na sua exaltação, na sua glória. Sem que Jesus seja mostrado dessa forma, o Evangelho não é verdadeiramente o Evangelho. O Evangelho tem que conter a história, a narrativa daquilo que Jesus fez, da sua obra e do seu poder em nossas vidas. Mesmo quando a igreja logo foi perseguida, encontramos lá no livro dos Atos, capítulo 8, versículo 1, a igreja foi dispersa por toda a parte, mas o que é que ela fazia? Ela queixava-se, ela fechava-se, ela fugia? Não. Diz aqui que aqueles irmãos foram dispersos por toda a parte, anunciando a palavra e pregando a Cristo. Está lá no versículo 1, 4 e 5. Eles foram dispersos, sim, foram perseguidos, foram expulsos de Jerusalém, mas cheios do Espírito Santo como eles estavam, graças à experiência do Pentecoste, eles agora estavam levando e anunciando o Evangelho e pregando a Cristo. No capítulo 4 diz que eles foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eu dou graças a Deus porque também conheço esta experiência. Estou certo que muitos que me ouvem neste dia também já tiveram a experiência de terem sido batizados com o Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo diz que se alguém não tem o Espírito Santo de Deus, esse tal não é de Cristo. Portanto, não podemos separar
ter Cristo e não ter o Espírito Santo. Ter Cristo é ter o Espírito Santo, porque foi Ele que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Foi Ele que nos levou à conversão, à mudança de vida. E é através dele que nós temos poder para anunciar o Evangelho a todos quantos o queiram ouvir. Que Deus nos abençoe.